Olá, seja muito bem-vindo agora ao compartilhar da minha tela para a gente aprofundar nos significados do Sol. E eis aqui, né, desse lado direito, o símbolo do Sol. Então, quando você vê esse símbolo num mapa astral, ele vai estar indicando em que signo e em que casa o Sol está. Vamos começar logo de cara com um exemplo prático. Então, vamos lá. Coloquei aqui George Lucas, né, o criador do Guerra nas Estrelas, com o seu emblemático mestre Yoda. George Lucas, tem o que? Ele tem o Sol no signo de Touro, vejam aqui, e na casa 1. E o que isso quer dizer? Em função desse primeiro significado do Sol, que é qual? Quais as características refletem e realçam a sua identidade? A gente sabe que Touro tem uma grande capacidade de realização, de concretização. A gente sabe também que a casa 1, ela representa são projetos, né? Projetos pessoais ou profissionais, projetos de vida e também a força da liderança. George Lucas é o diretor, né, desses vários filmes Guerra nas Estrelas. Então, o que isso quer dizer? Que as características que refletem e realçam a identidade Sol do George Lucas é justamente a sua capacidade de liderar, casa 1, e de concretizar realmente ali na prática, signo de Touro, os seus projetos, as suas empreitadas da casa 1. Então o que reflete mesmo a identidade dele, a característica que mais realça a identidade dele, Sol, é justamente esse poder artístico e concretizador, signo de Touro, por intermédio do que? Do seu poder de liderança, de criação e de se envolver nos projetos, nos seus empreendimentos desafiantes da casa 1. O signo, né, onde está o Sol, vai mostrar muito a qualidade, o estilo, o colorido que essa identidade, que esse realçar da nossa identidade vai ter. E a casa vai mostrar muito as atividades, as circunstâncias e os temas em que essa identidade vai ser realçada, Sol, a partir desse colorido signo em que ele se encontra. Vamos continuar que vai ficando mais claro. Aqui eu coloquei o exemplo do mapa astral da Rowling, J.K. Rowling, a criadora da saga Harry Potter. Então, o que aconteceu com ela, né? Como que ela se expressou para se sentir criativa e obter visibilidade, que é um outro significado do Sol. Ela é uma escritora. E olha aqui em que casa o Sol dela se encontra, na casa 3. Ou seja, ela realmente nasceu para se expressar de uma maneira tal que se sinta criativa, Sol, através das palavras, casa 3. Ela obteve visibilidade, Sol, por meio da sua habilidade em escrever, casa 3. E o colorido dessa criatividade Sol comunicativa, casa 3, é leonino, é onde o signo onde esse Sol se encontra. E o signo de Leão, cara, é o signo do herói. Os signos de fogo tem esse lado mítico, esse lado da jornada explícita do herói. Então, nada melhor do que escrever, casa 3, sobre a saga de um herói, no caso Harry Potter, signo de Leão, e através dessa atividade comunicativa da casa 3, feita de uma maneira muito inspirada, muito criativa, muito mítica, signo de Leão, foi o que fez com que ela obtesse visibilidade Sol. Então, repetindo para ficar bem claro, como que ela se expressou para se sentir criativa.
Sol, através das palavras, da comunicação, casa 3. E de um jeito tal, brilhante, criativo, mais ainda, porque está no signo de Leão, e foi assim que ela obteve visibilidade. Vamos para o próximo exemplo? Vamos lá. Coloquei aqui o mapa astral do Cristiano Ronaldo, e o Sol dele está no signo de Aquário e na casa 2. A casa 2 não é justamente a casa do trabalho, não é o dom que a gente tem e que a gente pode transformá-lo numa fonte de renda. A gente viu isso no módulo 1. E em que signo que esse Sol se encontra? No signo de Aquário. O signo de Aquário não é do grupo, não é da equipe, ou seja, o time de futebol. Então, o que destaca Sol, o Cristiano Ronaldo, é o que? É o dom que ele tem, casa 2, de estar brilhando, Sol, dentro de uma equipe, dentro de um time, signo de Aquário, no caso, um time de futebol, atualmente no Real Madrid e na seleção portuguesa. Foi dessa forma que dessa forma que ele obtém esse destaque, Sol, brilhando aí criativamente, Sol, através desse trabalho em equipe, signo de Aquário, ao exercer, né, o seu trabalho, casa 2, e com esse toque todo genial do signo de Aquário. Aquário tem esse lance da genialidade. Você vai ver vários jogadores de futebol que são aquarianos. Eu posso citar aqui 2, né, além do Cristiano Ronaldo, que é o Romário e que é o Neymar. Um outro significado do Sol é o que te proporciona o maior sentido de seu poder pessoal e de sua luz criativa. Coloquei aqui o Martin Luther King, que foi um pastor protestante, né? O Sol dele está aqui em Capricórnio e na casa 9. Ele foi um pastor protestante e é engraçado, né? A astrologia é tão linda que o Sol dele está na casa 9. A casa 9 justamente, né, cada casa tem representa uma gama de pessoas. No caso da casa 9 são professores, juristas, gurus, mestres, que mais? E também, no caso, conselheiros. Então, o pastor se encaixa muito bem na casa 9. Ser, né, o Sol, é aquilo que a gente é. Então, quanto mais a gente se envolver nas atividades da casa em que ele se encontra, melhor a gente vai se sentir, mais vitalizado, mais a gente vai se sentir. No caso do Martin Luther King, ele foi justamente ser Sol, um pastor, um religioso, casa 9. E ao mesmo tempo, aquele cara que inspirou, que ele lutou muito pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Então, a Casa 9 tem essa força da fé, do professar as verdades, do compartilhar conhecimento, de inspirar e de conduzir o seu rebanho. Casa 9 é do mestre, o mestre conduz os seus discípulos. Então, o que proporciona, né, o que proporcionou o maior sentido do seu poder pessoal e da sua luz criativa, Sol, foi justamente ser Sol, esse pastor, esse líder religioso, casa 9, de grande inspiração, que aconselhou, que inspirou, que conduziu, casa 9, várias pessoas, graças a esse conhecimento aí que o Martin Luther King divulgou aos 4 ventos, né? Porque a casa 9 tem muito disso, ela vai além das fronteiras, ela é o estrangeiro, ela é o internacional, ela é os locais, né? Os grandes horizontes, os locais longínquos, as grandes distâncias. Então, é um cidadão do mundo a pessoa que está ali na casa 9. Na casa 9 a gente é cidadão do mundo, a gente pertence a uma comunidade internacional que vai além das nossas fronteiras. Então, o discurso filosófico, religioso, jurídico a tal, né, porque envolveu os direitos civis, casa 9, essa luz que ele tinha, essa luz criativa, Sol, de espalhar
no seu saber de defendendo aí os direitos, casa 9, foi justamente o que trouxe esse maior sentido do poder pessoal, Sol, para o Martin Luther King. Aqui eu coloquei a Oprah, né, um exemplo dela, e para esse significado do Sol, como você brilha. E ela, tal como o Cristiano Ronaldo, tem o Sol na casa 2 e no signo de Aquário. Então a gente vê que é interessante o lance do Aquário, que ele tem essa capacidade de lidar com vários tipos de pessoas, né? Ele é um grande camarada. E um grande camarada, ele não tem preconceito, ele se relaciona fraternalmente com qualquer pessoa, seja de qual nível social, financeiro, raça, credo, essas outras pessoas tenham. E no caso da Oprah, é interessante no programa dela, Oprah Winfrey Show, que tanto anônimos quanto celebridades se reuniam ali para compartilhar mesmo os seus conhecimentos, as suas informações, e ela puxava isso brilhantemente das pessoas. Então a genialidade dela, Aquário, estava justamente dessa forma dela de brilhar, Sol, ao interagir com os mais variados tipos de pessoas, celebridades e anônimos, Aquário, e fazendo o quê? Compartilhando o ideal dela, Aquário, no trabalho, casa 2. Então foi através desse trabalho, dessa vocação, casa 2, idealista e humanitária, Aquário dela, que ela brilhou, Sol. Isso que é muito lindo de se ver. Um outro significado para o Sol é o de que forma você pode se sentir mais você mesmo. No caso aqui do Donald Trump, que está agora em 2015, querendo aí participar da corrida presidencial e ser presidente dos Estados Unidos. E ele está participando aí das prévias do seu partido para ver se ele vai ser o eleito para representar esse seu partido. No caso, ele tem o que? O Sol em Gêmeos e na casa 10. Então, qual que é a forma que o Donald Trump se sente mais ele mesmo? Justamente ocupando uma posição de poder, casa 10, e lidando com diversificadas Gêmeos, responsabilidades, casa 10. Então, ele se sente mais ele mesmo, Sol, usando as palavras, usando a inteligência, usando a versatilidade geminiana em seus empreendimentos, em suas ambições, casa 10. Então, ele é um cara executivo, um alto executivo, que tem diversos negócios. Né? A gente, no módulo 1 das casas astrológicas, a gente viu bem a casa 2 dele, o que ela representa. Aqui, nesse caso, a gente observa um outro ponto, que é o Sol dele na casa 10, que também faz referência ao trabalho, diretamente, explicitamente, a casa 2, a casa 6 e a casa 10. E a casa 10 é o do grande dirigente, é o do grande governante. Então ele se sente ele mesmo, Sol, governando, dirigindo, casa 10, com muita versatilidade, inteligência, jogo de cintura e habilidade comunicativa do Gêmeos. Vou usar o próprio exemplo do Donald Trump para esse outro significado do Sol. É como se expressa o seu autoritarismo, a sua arrogância e o seu egocentrismo. A casa em que o Sol se encontra é onde a gente pode manifestar o nosso autoritarismo, a nossa arrogância, o nosso egocentrismo. Não sei se você assistiu no caso, né, o Aprendiz lá dos Estados Unidos, que aqui teve o Roberto Justus, a versão brasileira do programa, da franquia, e ele destruía, né, ele usava essa posição de poder, casa 10, de autoridade, casa 10, e destruía de forma muito arrogante Sol, negativamente falando, através das palavras, Gêmeos, as pessoas que estavam ali, os aprendizes, né? no programa. Então,
nos assuntos, nas situações, nas circunstâncias em que o Sol se encontra no mapa astral, em função da casa em que ele está, pode saber que ali a gente pode ser muito arrogante, muito egocêntrico e muito autoritário. Sol negativo. Um outro significado para o Sol é quais são as vivências que são a sua fonte de energia vital. Por isso, cara, quando você vê uma pessoa aí desvitalizada, meio deprê, meio para baixo, sabe, sem aquele prana, sem aquela energia vital, tenta, se algum cliente chegar para você nesse estado, tenta conversar bastante com essa pessoa sobre o Sol na vida dela, sobre o signo e a casa em que o Sol está. Por quê? Porque se a gente desenvolve, né, as características do signo do nosso Sol, principalmente direcionadas ali nas atividades e nas circunstâncias e nos temas da casa astrológica em que ele se encontra, a gente vai ser muito feliz, a gente vai sentir no mínimo vitalizado, nós temos energia assim. Então, igual eu tenho o Sol na casa 9, eu amo ensinar, eu amo professar os meus conhecimentos, isso me deixa assim vitalizado. No caso aqui, o ex-presidente John Kennedy, ele tem o Sol na casa 8. A casa 8 é a casa também do poder. É de mexer com as energias, com os recursos do outro, com os valores do outro, né? Fazendo investimentos em conjuntos, lidando com crises, de modo a renascer dessas crises. Então, o que fazia, né, o John Kennedy a se sentir pleno de energia vital, o Sol, era justamente usar a inteligência dele, a versatilidade dele, a habilidade comunicativa e comercial dele, Gêmeos, ao exercer o poder, casa 8, e ao lidar com crises, casa 8. Então é isso que deixava ele tremendamente vitalizado. Então o cara nasceu mesmo para ser só um cara que lidasse com o poder, casa 8. E claro, olha a casa 10 dele aqui, né? Saturno em Câncer e também Netuno, no caso em Leão. Então, realmente reforça ainda mais que o destino dele estava todo direcionado para ele ser um cara, né, que ocupasse uma posição de poder, pelo Sol ali na 8 e por essa casa 10 em destaque pelo fato de ter Saturno e Netuno ali. Continuemos. Eis aqui o nosso queridíssimo Steve Jobs lá nas suas descobertas, invenções e aperfeiçoamentos, né, da Apple, do computador. E ele tem o Sol em que signo? No signo de Peixes e na casa 6, que é a casa do trabalho. É a casa do constante autoaprimoramento e aperfeiçoamento. A casa 6 quer se aperfeiçoar direto, quer cada vez ser melhor. E no caso do Steve Jobs, que eu vou usá-lo para exemplificar mais um significado do Sol, que é qual? Em que assuntos e atividades você quer ser reconhecido. Então, o Steve Jobs queria ser reconhecido, casa 6, Sol, desculpa, ele queria ser reconhecido Sol através de que tipo de atividade? Casa astrológica. As atividades vinculadas à casa 6, onde o Sol dele se encontrava. E ele estava constantemente tentando aprimorar, tentando aperfeiçoar. A casa 6 é muito minimalista, né? Ela é uma casa em que o signo de Virgem está domiciliado ali. E o signo de Virgem são dos detalhes, das pequenas coisas, dos pormenores, né? do que é pequenininho, das miniaturas. E ele é um cara que ele fez? Ele fez a magia, Peixes, de cada vez mais reduzir o computador e também o celular. Então ele é um cara, né, que ele foi reconhecido, Sol, justamente por essa habilidade de imaginar, signo de Peixes, e também de, ao aperfeiçoar e tornar, a partir desse aperfeiçoamento, casa 6, aperfeiçoamento técnico, minucioso, exigente, crítico, casa 6, ele fez o quê? Ele tornou tudo muito mais funcional. Casa 6 é extremamente funcional, prática, produtiva. A gente viu isso no módulo 1.
Então, ele foi reconhecido por essa, no caso Sol, por essa capacidade dele de criar essa magia, esse encantamento, signo de peixes, por meio de atividades em que ele aperfeiçoou, casa 6, no caso, o computador, os aparelhos digitais, de uma maneira deixá-los pequenos, deixá-los funcionais, casa 6. E claro, tremendamente sedutores, encantadores e mágicos, signo de peixes. É bonito ver isso. Se fosse um Sol na casa 6, num outro signo mais prático, Terra, por exemplo, um Capricórnio, não teria essa magia que ele tornou os aparelhos eletrônicos. Mas como é no signo, se fosse no signo de Capricórnio, que é um signo prático de terra, ou no signo de touro, ia ter ali algo bem funcional, ele ia ajustar, aperfeiçoar a casa 6, só tem que com esse colorido do signo de terra, ou seja, prático, funcional, terríssimo, simples, signo de Capricórnio ou Touro, por exemplo. Mas como era no signo de Peixes, o colorido, né, dessa atividade da casa 6, pela qual ele foi reconhecido, o Sol, é um colorido altamente mágico, encantador, fascinante do signo de Peixes. Aqui eu coloquei para exemplificar um novo significado do Sol, que é o que te proporciona autoconfiança e te aquece. E eu achei essa foto aqui emblemática no sentido de que era o Bon Jovi no palco e feliz pra caramba, cara. Aquecido, né? Ele estava completamente aquecido aqui, em êxtase, num prazer incrível. E o Sol e a casa 5 são a pura expressão do prazer. A casa 5 é a casa que a gente se destaca, que a gente se expõe, que é o que a gente viu também no módulo 1, casas astrológicas. O Sol dele está ali, e em peixes. Então ele tem essa, né, o que proporciona autoconfiança e aquece Sol, o Bon Jovi, é estar no palco, é estar se expressando, casa 5, é estar se expondo, casa 5, de uma maneira artística, mágica e sedutora, signo de peixes. Então isso é muito lindo. Quando a gente vive o nosso Sol, putz, a gente se sente completamente aquecido, vitalizado. E aqui é uma bela imagem que traduz bem o quanto que proporciona autoconfiança. Cada 5 para o Bon Jovi está ali também compondo e criando. Cada 5 tem isso, né, da criação, compondo ali as músicas da banda do Bon Jovi. E o que aquece ele é estar em contato com o público. Como? Se expondo, se expressando, estando em cima do palco. Casa 5. Lembra que a casa 5 é o domicílio de Leão. Leão gosta do palco. Então, o que aquece o coração do Bon Jovi, Sol, é justamente estar no palco, casa 5, e encantar as pessoas de uma forma muito mágica, muito sedutora, muito artística, signo de peixes. Aqui eu coloquei, né, o Charlie Sheen e o Martin Sheen, filho, pai, e ambos atores. E é muito interessante a gente ver no mapa, no nosso mapa astral, no mapa astral de nossos clientes, nossos alunos, que a gente fica sabendo muito como é que estava passando o pai, né, daquela pessoa, do nosso consulente, do nosso cliente, a partir dos aspectos do posição por signo e por casa do Sol. Como hoje, né, a gente está no módulo 2, que é o módulo dos planetas, então não vou focar tanto na questão dos planetas. A gente está dos aspectos. No módulo sobre os aspectos astrológicos, a gente vai falar mais sobre esses detalhes. Mas como eu não gosto de economizar informação e conhecimento, eu acabo soltando. Porque o Sol do Charlie Sheen estava o quê? Estava em conjunção com o Urano e com o Plutão. E na casa 5, então a casa 5, eu acabei de falar no exemplo do Bon Jovi, é a casa o quê? Do ator, daquele que está no palco. Então o pai dele, Sol, estava trabalhando muito, signo de Virgem, como? Como um ator, casa 5.
E pode saber que o pai dele estava numa puta de uma crise ou numa revolução total, Urano, uma puta de uma crise, Plutão, de identidade, Sol, justamente talvez por estar trabalhando signo de Virgem como ator, casa 5. Então, mas de todo modo, independente dos aspectos, a gente vê que o pai dele, Sol, estava ali trabalhando Virgem como ator, casa 5. Então, é assim que o pai dele se encontrava quando ele nasceu, Sol, né? O pai Sol do Charlie Sheen. E o último exemplo dessa aula é o Gandhi, para traduzir aqui esse último significado do Sol. De que forma você pode aquecer e oferecer calorosidade generosa às pessoas. O Sol do Gandhi estava no signo de Libra e na casa 12. Então, como que ele podia aquecer e oferecer calorosidade generosa às pessoas? Sol, através da sua espiritualidade, casa 12, altamente justa, signo de Libra, também encantadora, sedutora, inteligente e estratégica, signo de Libra. Então ele aquecia e oferecia essa calorosidade generosa às pessoas, Sol, graças a esses sacrifícios pessoais que ele fazia, casa 12, para quê? Para conciliar as divergências, signo de Libra, que é o grande conciliador, negociador. Então negociou Índia e Inglaterra, né, as duas crenças fortíssimas lá na Índia. Então ele tentou justamente aquecer e oferecer essa calorosidade generosa às pessoas, Sol, através dessa conciliação dos conflitos, Libra, com grandes sacrifícios pessoais, casa 12, tal como o jejum, né, como a não violência, isso é bem Libra, tem esse lado da não violência, a casa 12 também. Então, através dessa renúncia pessoal, do sacrifício, casa 12, né, para tentar conciliar os divergentes, Libra, fez com que o Gandhi oferecesse essa calorosidade generosa às pessoas, Sol. Era assim que ela aquecia Sol as pessoas. Então ele viveu integralmente esse Sol em Libra na casa 12. Então, eis aí a aula 1 sobre o Sol desse módulo 2, planetas. Você terá um vídeo para cada posicionamento do Sol por casa. A gente vai aplicar esses conceitos que a gente viu aqui, esses significados do Sol, para cada casa astrológica. Então, no vídeo do Sol, na casa 1, a gente vai aplicar cada um desses significados para quem tem o Sol na casa 1. Um outro vídeo exemplificando de maneira prática como se interpreta cada um desses significados do Sol para quem tem o Sol na casa 2, fazer isso, né, para as 12 casas. É isso. Um beijãozão e até a próxima aula.